E aí, pessoal? Já parou para pensar como era a vida das famílias no Brasil durante o período colonial? A gente imagina aqueles casarões, plantações de cana-de-açúcar. Mas e as relações? Como será que funcionavam? Pois é, a sociedade da época era muito marcada pelo patriarcalismo, um sistema que basicamente colocava o homem no comando, tanto da família quanto da sociedade. Interessante. E essa estrutura, imagino que tem influenciado muita coisa, né? Sem dúvida, diversos aspectos da vida no Brasil colonial, desde a organização familiar até a economia, foram moldados por esse sistema. E por falar em economia e família, logo vem à mente a figura dos senhores de engenho, né? Aqueles poderosos donos de terras que o Gilberto Freire retratou em Casa Grande em Senzala. Exatamente. O Freire descreve o senhor de engenho como um patriarca, controlando tudo e todos nas suas terras. A produção de açúcar, a vida dos escravizados, tudo. Uma figura poderosa, quase um rei no seu próprio domínio. Uau, que poder. Mas essa visão do Freire, que coloca o senhor de engenho como um grande pai, será que não esconde a brutalidade da escravidão? É verdade. A escravidão era uma instituição cruel e violenta, presente em todos os aspectos da vida colonial, inclusive dentro da Casa Grande. Então, essa harmonia familiar que o Freire descreve é questionável. Sem dúvida. A violência, a exploração e a desumanização dos escravizados eram parte do sistema. E vai lembrar, o modelo da plantation açucareira, tão explorado pelo Freire, não era a regra no Brasil. Ah, entendi. E as mulheres? Que papel elas tinham nessa sociedade patriarcal? A gente sempre ouve falar da mulher confinada ao lar, cuidando dos filhos e da casa. É importante lembrar que a vida das mulheres no Brasil colonial ia além da submissão. Apesar de todas as restrições, elas encontravam maneiras de exercer influência. Por exemplo, documentos mostram que nos centros urbanos, quase metade das moradias eram chefiadas por mulheres. Nossa, que interessante. Eram mulheres que, de alguma forma, conseguiram desafiar as normas da época. Exatamente. Muitas delas eram viúvas que assumiam os negócios da família. Ou seja, a história das mulheres no Brasil colonial é muito mais rica e complexa do que a imagem da dona de casa submissa. Faz sentido. E pra gente visualizar como essa família patriarcal se organizava na prática, o que podemos usar? As litografias de Jean-Baptiste Debré são ótimas para isso. Ele retratou a vida no Brasil no século XIX. Legal. E tem alguma que mostre bem essa hierarquia familiar? Tem sim. Um funcionário do governo sai a passeio com a família. Nela, o funcionário, chefe da família, caminha na frente, seguido pelos filhos, depois a esposa e, por último, os escravizados. Interessante. Essa ordem na imagem, imagino que não seja por acaso, né? Claro que não, é proposital. Mostra a importância de cada membro dentro da família e da sociedade. O homem branco, chefe da família, no topo, seguido por seus descendentes, a esposa e, por fim, os escravizados. Realmente a imagem fala por si só. Sem dúvida. O Debré, através de detalhes, nos revela a complexa teia de relações de poder da sociedade colonial. E tem outra litografia dele que a gente pode analisar. O jantar no Brasil. Uma cena numa sala luxuosa com a mesa farta representando a riqueza da elite. Mas a presença dos escravizados servindo a refeição nos lembra que a escravidão estava presente na vida privada. É um contraste forte, né? De um lado o luxo, do outro a exploração. Exatamente. Essa imagem nos faz pensar sobre o que sustentava esse estilo de vida. E o Debré, ele só retratou essas cenas ou também criticou a escravidão? Ele denunciou a crueldade do sistema, principalmente em relação às crianças escravizadas. Comparou o tratamento dado a elas com o que se dava aos cães de estimação na Europa. Nossa, que É forte! importante destacar essa crítica do Debré. Ela nos lembra que por trás da aparente ordem social havia uma realidade brutal. As crianças escravizadas eram tratadas como objetos. Diante de tudo isso, a gente se pergunta: essa estrutura familiar patriarcal, será que funcionava mesmo como um sistema de proteção, como alguns defendem? Ou será que servia para perpetuar desigualdades? É fundamental a gente analisar o passado com um olhar crítico, sem romantizar as estruturas de poder. Relações de poder, violência, exploração e resistência, tudo isso faz parte do Brasil colonial. E para a gente entender melhor as nuances do patriarcalismo, quem mais a gente pode estudar? O André João Antônio, ele tem uma obra que nos dá uma outra perspectiva sobre a figura do senhor de engenho. Qual obra? Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, publicada em 1711. Ele apresenta o senhor de engenho de forma idealizada como um fidalgo português. Destaca o poder e a autoridade, colocando numa posição de destaque. Interessante como Antônio no século XVIII e o Freire no século XX enxergam o senhor de engenho de forma parecida. Mas será que essa visão idealizada corresponde à realidade? É essa a questão, né? Precisamos de diferentes perspectivas para ter uma visão completa. Com certeza. Analisar as fontes com um olhar crítico, questionar as narrativas e buscar as vozes silenciadas pela história. Só assim a gente pode entender o passado de forma mais justa. E como era a vida das famílias comuns? O patriarcalismo no dia a dia, fora da elite?
Aí precisamos de outras fontes. Documentos, leis, relatos da época, eles nos dão um vislumbre da vida cotidiana dessas famílias. E que tipo de informação esses documentos revelam? Por exemplo, registro de batismo, casamento e óbito. Eles nos permitem traçar um perfil da família colonial. Idade média de casamento, número de filhos, taxa de mortalidade infantil. Nossa, que riqueza de detalhes. Sim. Entender a dinâmica familiar, o papel da mulher, a criação dos filhos, tudo isso era influenciado pelo contexto social e cultural. E as leis da época, como era? As leis coloniais reforçavam o poder do homem sobre a família. A mulher tinha pouca autonomia jurídica, dependia do marido para tomar decisões importantes. Quase como se fosse uma menor de idade perante a lei. Isso mesmo, sem direito de administrar seus bens ou escolher com quem se casar. E em caso de separação, a situação era ainda pior. Pior, A guarda dos filhos ficava com o pai na maioria das vezes. A mulher perdia a autonomia financeira e o direito de criar seus próprios filhos. Mais uma face do patriarcalismo, limitando a vida das mulheres em vários aspectos. Que situação difícil. E será que todas as mulheres se conformavam? Não havia resistência a esse sistema. A história mostra que sempre há resistência, mesmo em situações de opressão. Apesar das dificuldades, muitas mulheres desafiavam as normas do patriarcalismo. De que forma? Algumas administravam negócios, mostrando sua capacidade de liderança. Outras se envolviam em atividades políticas e sociais, buscando espaço e influência. Incrível. Lutando por seus direitos e deixando sua marca na história. Exatamente. A história das mulheres no Brasil colonial é marcada tanto pela opressão quanto pela resistência. Uma luta por autonomia, reconhecimento e dignidade que continua até hoje. será que ainda vemos resquícios do patriarcalismo na sociedade brasileira hoje? Como essa herança do passado se manifesta nas nossas relações, instituições e cultura? Essa é uma pergunta complexa que exige uma análise profunda da nossa realidade. Mas é inegável que o patriarcalismo deixou marcas profundas e temos um longo caminho para superar essa herança. Mas a história não está escrita em pedra. A gente pode mudar o rumo das coisas e construir um futuro mais justo. Para isso, precisamos conhecer o passado, entender as raízes da desigualdade e lutar por um presente e um futuro mais justo. Concordo. A história nos dá ferramentas para entender o presente e construir um futuro melhor. Cabe a nós usarmos essas ferramentas com sabedoria. E esses documentos eles mostram que esse patriarcalismo não era só coisa de senhor de engenho, não. Ele estava em todo lugar, em todas as camadas da sociedade, moldando a vida das famílias, definindo os papéis de cada um, sabe? Influenciando até as leis, a estrutura social da época. É fascinante como esses registros nos levam para dentro da vida das pessoas comuns, né? Revelando detalhes que às vezes a gente não encontra nos livros de história. É como se a gente pudesse voltar no tempo. Isso aí. Através desses documentos, a gente consegue traçar um perfil da família colonial, entender como funcionava a dinâmica familiar, o papel da mulher, a criação dos filhos, e como tudo isso era influenciado pelo contexto social e cultural da época. Que legal. E que tipo de informações assim mais específicas esses documentos revelam? Por exemplo, os registros de batismo, sabe? Eles mostram que era comum batizar as meninas em casa, enquanto os meninos eram levados para a igreja. Isso já mostra a importância que estava o sexo masculino, né? Desde o nascimento. Para você já tivesse desde cedo essa separação, né? Os meninos sendo preparados para ocupar um lugar de destaque na sociedade. E as meninas destinadas à vida doméstica. Exatamente. E essa diferença no tratamento continuava por toda a vida. Nos registros de casamento, por exemplo, a gente vê que as mulheres se casavam muito mais novas que os homens. Muitas ainda adolescentes, com homens mais velhos. Casamentos arranjados pelas famílias, sabe? Por interesses políticos ou econômicos. Ou seja, o casamento, para muitas mulheres, não era uma escolha, né? Era uma imposição social. Um contrato para manter esse sistema patriarcal. Garantir a transferência de bens e poder entre as famílias. E se acontecesse uma separação, aí a situação da mulher ficava ainda pior. As leis coloniais, que já reforçavam o poder do homem na família, davam a ele o direito de se separar por qualquer motivo. Desobediência, falta de docilidade. Já a mulher só podia pedir separação em casos extremos, como adultério ou violência física. Nossa, e mesmo assim, imagino que não devia ser fácil, né? Conseguir essa separação. Não era. Ela tinha que provar as acusações, se submeter a processos longos e humilhantes. E, mesmo conseguindo a separação, perdia a guarda dos filhos. Perdia a autonomia financeira, o direito de criar os próprios filhos. O patriarcalismo limitava a vida das mulheres em tudo, né? Você tinha falado que sempre há focos de resistência, né? Mesmo em meio a tanta opressão. Sim. Muitas mulheres encontravam maneiras de resistir, de exercer influência na sociedade colonial. Algumas se destacavam como administradoras de negócios, por exemplo, mostrando sua capacidade, desafiando esse estereótipo da mulher submissa. Muitas delas viúvas, né? Herdando os negócios dos maridos e mostrando que tinham capacidade para gerir tudo, né?
Propriedades, comércio. Exatamente. E não só na economia, né? Muitas mulheres também se destacavam na política, na religião, nas artes, e encontravam maneiras de expressar suas ideias, influenciar decisões, deixar sua marca na história. Que incrível, é inspirador ver que, mesmo enfrentando tantas dificuldades, essas mulheres tiveram a coragem de romper com as normas, lutar pelos seus direitos. Com certeza. A história das mulheres no Brasil colonial é muito mais rica do que a gente imagina. É uma história de luta, de busca por autonomia, reconhecimento, dignidade, e essa luta continua até hoje. É importante a gente pensar em como essa estrutura patriarcal que se enraizou no Brasil colonial ainda está presente de várias formas, né? E por isso que é tão importante a gente estudar a história do patriarcalismo no Brasil, para entender as raízes dessas desigualdades, sabe? Buscar soluções para combater tudo isso. A história não é só um registro do passado, né? É uma ferramenta para transformar o presente. E como a gente usa essa ferramenta, então, para promover a igualdade de gênero hoje em dia? O que a gente pode aprender com o passado? Bom, primeiro a gente precisa reconhecer que a igualdade de gênero não é um favor que os homens fazem às mulheres, né? É um direito humano fundamental. É essencial para uma sociedade justa. Ou seja, não é só uma questão de justiça social, mas também de desenvolvimento humano, né? Quando uma mulher tem acesso à educação, ao trabalho, à saúde, a sociedade inteira se beneficia. Exatamente. E para a gente alcançar essa igualdade, a gente precisa desconstruir os mitos e os estereótipos, né? Questionar os papéis de gênero que são impostos desde a infância. Promover uma educação que valorize a igualdade, o respeito. E na prática, como a gente faz isso? Começando pelas pequenas coisas, né? Que podem parecer insignificantes, mas que quando todo mundo faz, viram grandes transformações. Que tipo de coisa? Dividir as tarefas domésticas de forma justa, sabe? Incentivar as meninas a seguirem carreiras em áreas que ainda são dominadas por homens. Ciência, tecnologia, denunciar casos de violência contra a mulher, apoiar as vítimas, votar em candidatos que defendam a igualdade de gênero. A luta pela igualdade de gênero é de todos nós, né? Com certeza. A igualdade não é um presente, é uma conquista. E cabe a cada um de nós lutar por ela todos os dias. É isso aí. E assim a gente termina nosso mergulho na história do patriarcalismo no Brasil colonial. Conhecendo o passado, a gente pode construir um futuro melhor. Sem dúvida. Valeu pela companhia e até a próxima.